Meus caros, recentemente eu falei sobre vocação, sobre sentido da vida, missão de vida. O vídeo, até por sinal, vou colocar aqui no final, qual é a minha missão de vida. E hoje eu quero continuar falando sobre isso para vocês, tá? Quando nós falamos então de missão de vida, propósito, sentido da vida e tudo mais, né? Tudo isso que parece sinônimos, enfim, o que nós pensamos? Que nós temos que encontrar alguma coisa, que nós temos que encontrar o nosso lugar, nós temos que encontrar aquilo que nós vamos realizar e uma vez que eu encontrar isso, eu então serei feliz, meio que eu vou encontrar o meu lugar no mundo, não é mesmo? Só que acontece é que nós precisamos falar sobre a procura dessa missão de vida, a procura desta vocação. Por quê? Porque é um tipo de procura muito diferente das outras procuras da nossa vida. E a gente vai perceber que, invariavelmente, a procura pela vocação, ela é solitária, tá? Então, se você está pensando nisso, se você está perdido na vida, se você quer encontrar esse lugar, se você está insatisfeito no seu trabalho, fique comigo até o final desse vídeo. E aproveite já, enquanto você assiste, siga o meu canal, deixa o like nesse vídeo e se alguma coisa que eu falar aqui você achar interessante, comenta aqui embaixo. Não, Jota, aconteceu exatamente isso comigo, você comentou tal coisa, porque isso ajuda ao vídeo chegar a mais pessoas que também podem estar perdidas, mais ou menos que você, tá bom? Mas vamos lá. Quando nós vamos pensar em vocação, nós temos que pensar que o ser humano tem duas vocações. Tá, Jota, já está difícil encontrar uma, como é que o ser humano tem duas vocações? Eu vou te explicar. O ser humano tem uma vocação ordinária e tem uma vocação extraordinária. O que eu quero dizer com isso? A vocação ordinária é o ser humano virar gente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer na sua vida é virar gente. O que é virar gente? É ser responsável, é responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Vou até botar o vídeo aqui que eu explico isso. Ou seja, é você dar conta de você, você ser um adulto, ter uma certa independência emocional, quem sabe até uma independência financeira, ter alguns compromissos que você acaba honrando-os da melhor maneira possível e assim por diante. Então isso é a maturidade, é a nossa vocação genérica. Por que genérica? Porque todos nós somos chamados a isso. Todos nós somos chamados a sermos uns adultos maduros. É isso que nós somos chamados, não é mesmo? Só que acontece, além desta vocação ordinária, existe uma vocação extraordinária, que ela é bem pequenininha, que aí sim é o que nós podemos chamar de vocação pessoal, vocação específica, missão de vida. Por quê? Porque além de eu responder à vida como um adulto, como uma pessoa, eu também tenho que responder pessoalmente à minha própria vida. Então eu, Jota, sou o quê? De forma genérica, eu sou pai, eu sou marido, eu sou psicólogo, sou professor, eu sou supervisor, essas coisas. Tudo isso são compromissos que eu faço, compromissos que eu realizo na vida. Só que o que acontece? A cada um desses, ou então de forma geral, tem uma forma específica do JG. E essa forma específica do JG é que é a minha vocação específica. É o meu chamado, é o meu lugar, é onde eu me encaixo, entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existem essas duas coisas. Você primeiro responder à vida no nível em que você está, na realidade que você está, respondendo adequadamente às circunstâncias, e outra é responder algo extraordinário, que é a sua vocação. Por isso que vocação eu chamo de responsabilidade específica, extraordinária, porque é aí que só você pode responder por aquilo. Por isso que a vocação ela vai ser muito solitária, porque você vai ter que procurar o seu lugar, e é aquela coisa, né? Como que algo que eu procuro que eu não sei o que é, eu tenho certeza quando encontrar. Vocação é isso. Você vai procurando até encontrar isso. Mas hoje o que eu quero dizer para vocês aqui é como que eu procuro isso. Como que eu procuro isso? Se tem essa solidão, se é algo muito específico, como é que é isso, Jota? O que eu posso te dizer aqui para você, que eu utilizo com meus pacientes, oriento os meus alunos supervisionados e também falo para você aqui, é o quê? Enfia as caras. Enfia a cara, meu colega. É assim que começa a vocação. O primeiro passo para você encontrar a missão da sua vida, para encontrar a sua vocação, é o quê? É se enfiar nos assuntos, é mergulhar, para ficar uma palavra mais bonita do que se enfiar, não é mesmo? Para não ficar só usando aqui recursos cômicos, é você mergulhar em assuntos, em coisas que te atraem. Mas Jota, por onde eu começo? Por onde você acha, por onde está apontando o nariz, entendeu? Você gosta de música? Comece a estudar música. Qual música? Tudo que você puder, meu amigo. Entende?
Se você gosta de música, pô, Jota, eu queria aprender a tocar violão. Então aprende. Começa a ouvir o violão clássico, o violão da baladinha, começa a entender de partitura, começa a entender de timbre, de nota, enfim, de tudo que você puder, entendeu? E começa a praticar, tira uma música clássica, tira uma música de axé, tira uma música de rock, vai aprendendo até você tateando, né, essa vocação dentro dessa coisa do violão, você vai entendendo que é por aqui. E às vezes você vai chegar à conclusão que nem é no violão, na verdade você gosta de outra coisa dentro da música. Ou às vezes você pode falar assim, Jota, eu gosto de moda. Eu gosto de moda e gosto de, sei lá, de culinária, entende? Se enfia. Vai, mergulha nessas áreas, faz acontecer. Jota, eu gosto muito dos assuntos religiosos e também gosto de arquitetura. Mas vai estudar, meu amigo. Todas as escolas de arquitetura vai estudar os tempos, como é que foi formado, Catedral de Chartres, a arquitetura gótica, a neogótica, a barroca, tudo mais, coisa e tal. Ao mesmo tempo vai estudar religião, vai estudar dogmas, vai estudar tudo que você puder para você ir vendo e tendo recurso e tendo imaginário, que é para isso que você faz todo esse processo, tendo imaginário para você conseguir olhar e falar, cara, gosto disso com isso, será que eu consigo juntar? Eu gosto mais ou menos daqui. Nossa, comecei a estudar alguma coisa aqui, comecei a estudar psicologia, e eu entrei na psicologia querendo atender pessoas, daqui a pouco eu já estou na psicopatologia. Nem é mais psicologia, é psiquiatria. Legal, que maravilha. Mergulha na psiquiatria, então, na psicopatologia. Eu acho muito mais legal a psicopatologia do que a psiquiatria, do que a psicologia em si. Comecei a estudar aqui as doenças, coisa e tal, bababá, de repente eu já estou aqui nas teorias de psicologia, daí eu comecei a estudar filosofia. Quando eu fui ver, cara, eu acho muito mais interessante estudar filosofia, que é a base da psicologia, do que necessariamente estudar ali o que eu estava querendo, que era bipolaridade. Então o que acontece? Você tem que mergulhar nesses assuntos. Você tem que querer esses assuntos. No outro vídeo, eu coloquei lá, né, qual é a missão da minha vida, né, os 3 pilares da vocação. Eu coloquei 3 pilares, certo? Quero, posso, devo. Quero, posso, devo. Vou até fazer uma plaquinha, achei que gostei tanto disso. Quero, posso, devo. O que é o mergulhar? É o querer, é você executar o seu querer. É você mergulhar nesses assuntos porque eu quero, porque eu gosto, porque eu me identifico. E eu quero conhecer mais, entende? É como você se apaixonar por uma mulher ou se apaixonar por um homem. Quando você se apaixona por alguém, o que você faz? Você mergulha de cabeça nesse amor, nessa paixão. Você entra, você quer conhecer a pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, quer conviver com ela, você quer respirar o ar que você respira. Você quer fazer tudo isso, certo? A mesma coisa vai ser com temas. Você vai querer trabalhar, você gosta de línguas, você vai começar a estudar inglês, vai começar a ouvir tudo em inglês, vai ouvir legenda em inglês, você vai estudar aqui, baixar aplicativo ali, coisa e tal. É isso. Por isso que a vocação, a busca pela vocação é muito solitária. Eu só consigo te dar mais ou menos um roteiro aqui, um primeiro passo aqui, porque o resto vai ter que ser feito por você. Porque a vocação é isso. Até você chegar num ponto de que, tipo, cara, eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito disso aqui. O cara começou a estudar arquitetura, daí o cara começou a estudar, né? Eu já vi gente fazer isso. Começa a estudar arquitetura, daqui a pouco começa a estudar otimização, daqui a pouco está estudando tecnologia, daqui a pouco está estudando tecnologia para otimização de casas. E aí o que acontece? Ele está muito longe de arquitetura. Ele já está em tecnologia. Se ele fosse entrar numa faculdade, ele já não entraria mais em arquitetura, ele entraria o quê? Em TI, em computação. Ele entraria em outras ciências da computação, ele entraria em outro lugar. Por quê? Porque uma coisa foi levando a outra, isso é dinâmico, entende? E veja, nesta procura, você tem que ser, como eu disse no outro vídeo, tem que ser muito sincero interiormente. Por quê? É você encontrar e ver como aquilo reflete na sua alma. Se a vocação é uma responsabilidade específica, é algo que só você pode fazer, é algo que só você pode responder na vida, é claro que a vocação, ela vai ter que ter um impacto na sua alma, ela vai ter que repercutir na sua alma. É claro que a vocação vai ter que entrar em contato com você e você sentir. E você querer aquilo. E aquilo te dá um sentimento pessoal mesmo. Uma atração pessoal. Sabe? É aquela pessoa que quando entra no lugar, né? Tem gente que entra no lugar, fica, sei lá, vou dar exemplo aqui, né? A pessoa entra numa casa, tem gente que entra e fala, nossa, que legal. Imagine morar nessa casa, imagine ter uma família nessa casa, olha que ambiente acolhedor, coisa e tal. Tem gente que entra e fala, nossa, cara, como é que o cara construiu isso daqui, né? Como é que o cara fez isso daqui? O outro vai entrar e vai falar, nossa, que bonito esses quadros, né? Esqueceu, o cara nem viu móveis, o cara nem viu a casa, ele tá vendo os quadros. Então é isso.
A vocação, ela vai começar, né, o seu sentido da vida, o seu propósito, ela vai começar quando você entrar na vida, entrar nessas áreas da vida que te chamam a atenção e você vai começar a mergulhar e falar, nossa, que legal isso daqui. É igual o exemplo que eu dou, é tipo quando você pega uma criança, abre uma loja de doce e fala, come o que você quiser. O que ela vai fazer? Ela vai se lambuzar inteira. Vai passar mal, no outro dia fala, come o que você quiser. Vai chegar um dia, que espero eu, que a criança vai olhar e falar, cara, eu não gosto de chocolate, eu não gosto de pirulito, eu não gosto de marshmallow, eu não gosto de bala fina, eu não gosto de nada. Eu gosto é o quê? Eu gosto de chicletes. E aí a pessoa começa a virar o quê? Um especialista em chicletes. Qual tipo de chiclete, qual tipo de coisa. Ou seja, a vida é mais ou menos isso. Você tem que mergulhar na vida, né? Se lambuzar na vida, né? Para usar o termo aqui que eu usei, que é meio feio, meio estranho, mas tudo bem, agora já foi. A analogia permite. Você tem que mergulhar nessa vida e ver o que bate no seu coração. Só que o que acontece? É a última coisa aqui. Dá trabalho. Dá trabalho porque ninguém vai fazer isso com você. Entende? Discutir sobre finanças de casa, todo mundo tem problema de finanças de casa. Pagar boleto, todo mundo tem problema. Problema com o chefe, todo mundo tem um chefe. Problema, né, em relação sei lá, do corpo, todo mundo tem isso, remédio. Tem muitas coisas que dá para você dividir com as pessoas. Dá para você ir na academia junto com as pessoas, dá para você fazer um tratamento junto com outras pessoas, dá para você entrar numa terapia em grupo, dá para você fazer várias coisas com outros. Mas a vocação, você vai ter que olhar e falar, eu tô vendo, eu tô sentindo. É por aqui. E quando você olhar para o lado, não vai ter mais ninguém. Por isso que vai ser um esforço. Eu já vi muitos pacientes meus chegarem nesse ponto de entregar, de mergulhar e acabar não mergulhando, acabar não realizando. Uma coisa é a falta de tempo, que eu entendo perfeitamente. Outra coisa é a falta de vontade. Mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Por quê? Porque se já dá trabalho a nossa vocação ordinária de ser gente, de ser maduro, imagine a vocação extraordinária de você encontrar sua vocação e realizar sua vocação. Porque no final das contas, a vocação vai ser a expressão do seu ser. Como diz o Louis Lavelle, um filósofo francês, a vocação é a essência do ser no ato que se realiza. A vocação é a essência do ser no ato em que se realiza. Ou seja, a vocação é a hora que você está realizando e a essência do seu ser estará ali. Olha que bonito isso. E é claro que se isso vai acontecer, vai ter uma solidão. É claro que se isso acontecer, você possivelmente vai olhar e falar, cara, ninguém está seguindo aqui. Ninguém está comigo aqui. E muitas vezes eu dá vontade de recuar, eu devo estar fazendo errado, mas é meio que um faro. Por isso que você não pode parar de prestar atenção. Você não pode parar de desenvolver, você não pode parar de mergulhar naquilo. Porque senão, em pouco tempo, você começa a fazer algo que é muito comum. Mas isso não dá dinheiro. Mas isso não está me levando a nada. Mas eu perdi muito tempo. A gente sempre perde tempo com aquilo que a gente ama. Esse é um assunto para outro dia. Mas o que acontece? É nesse momento em que você tem que insistir. É nesse momento em que você vai ter que ir desenvolvendo esse teu faro até encontrar coisas que vão se aproximando. E quando você encontrar, posso dizer uma coisa? Não está resolvido o seu problema. Aí você vai ter que desenvolver essa vocação. Você vai ter que mergulhar de outras maneiras dentro desses temas. E aí é uma outra fase. Uma coisa é você procurar e encontrar esse lugar, outra coisa é você desenvolver esse lugar, mas não é o que a gente vai falar aqui hoje. Tá, enfim, gostou desse tema? Fez sentido para você? Você já escreveu aqui no comentário? Alguma coisa bateu no seu coração? Você falou, cara, é isso... Acho que é isso. Comenta aqui embaixo, por favor. Comenta para mim, eu quero saber o que vocês estão achando, porque esse assunto, ele não é relacionamento, como eu venho falando aqui, não é maturidade. É um pouco mais filosófico, um pouco mais profundo e às vezes eu preciso saber o que vocês estão achando desse assunto, se é interessante para vocês esse assunto, tá? E claro, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisem. Entende? Que precisam. Faça a palavra do bom senso chegar nesses corações, encaminhando, compartilhando esse vídeo, entendeu? Seja um missionário do bom senso, encaminhe para todo mundo. E se você está com dúvida, se você está nessa procura pela sua vocação e quer conversar comigo, porque você viu aqui meu vídeo, aqui embaixo tem um negócio, tem um link, tem um link chamado Marque um Horário Comigo, em que você pode ou marcar a primeira sessão de uma terapia, e aí a gente vai ter encontros aí semanais, quinzenais ou mensais, ou você pode marcar um atendimento pontual, que é o quê? É um encontro de 1h30 em que nós vamos sentar e conversar durante 1h30. Se você quer fazer esse encontro, clica aqui embaixo
e converse 1 hora comigo, 1 hora e meia comigo, que eu sei que eu posso te ajudar mais ainda do que eu estou te ajudando nesse vídeo. E também o meu último recado, agora em abril eu vou abrir as vagas da formação em terapia do bom senso, a 2ª turma. Se você é profissional e quer ter bom senso no seu consultório, quer entender como é que é, tem um grupo gratuito aqui de WhatsApp. Entra ali que a gente vai estar conversando ali e eu vou estar explicando como funciona essa formação, que junto com a formação tem supervisão mensal por 1 ano. Enfim, olha só, um monte de coisa boa. E tudo começou o quê? Com eu me enfiando. Esse negócio de terapia do bom senso foi assim. Vou indo, tem a coisa na psicologia que eu queria resolver, e eu comecei a olhar e perceber que, cara, falta bom senso. Então eu vou ser aquele que vai defender o bom senso no consultório, com os profissionais e aqui também na internet. Então é isso, gente. Se enfie, tá? Mergulhe. Vai dar sensação de solidão, mas não desista. Siga o seu faro. Siga esse sentimento aí, que eu tenho certeza que coisas boas virão. Ok? É isso, meus caras. Um grande abraço. Tchau, tchau.